Caríssimos amigos, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa última aula de álgebra linear, tá? Hoje nós vamos falar desses tópicos: produto tensorial, a exponencial de uma matriz e comutador de matrizes. Eu coloquei essa animação aqui porque o produto tensorial, tá? Ele é uma coisa muito grande, tá? Muito absurda. Só que em algumas situações, ele lembra o que vocês estão vendo aqui. É como se fosse uma matriz de 3 dimensões, tá? E essas caixas se mexendo aqui na tela são portas, tá? Como se fossem as entradas das matrizes de 3 dimensões, por exemplo, atuando, tal, recebendo algum tipo de atuação. Olha, isso não é um tensor, tá? Eu estou falando, presta atenção. Alguns tensores, eles têm se a gente fosse dar uma aparência para eles teriam essa aparência. Mas esse é um tensor muito específico, que seria um tensor de 3 dimensões. A maioria dos nossos tensores tem N dimensões, tá? Também não são cubos, tá? Eles podem ter os mais variados formatos. Mas essa é a primeira cara pictórica que eu quero dar para vocês. E antes de entrar num tensor, eu acho que a gente precisa ver um tensor, tá? A gente tem que ver ele na realidade. Então aqui eu abri o Qiskit da IBM. Para quem não sabe, eu estou fazendo uma aula prática de Qiskit numa outra playlist. E aqui eu tenho 2 qubits, tá? Vamos apagar esses outros qubits, vamos ficar só com esses dois. E eu quero mostrar para vocês um produto tensorial. Então eu vou colocar o primeiro qubit numa sobreposição das suas bases, que é 0, 0 e 1. Tá? Então essa porta chama porta Hadamard. Não interessa aqui o que isso representa, isso aqui é para outra playlist. Só veja o seguinte: um qubit ele é descrito como uma combinação linear de 2 posições, a posição 0 e a posição 1. E aqui é o que está acontecendo. Esse meu qubit ele está em 2 posições aqui, tá? Tá meio ruim de ver aqui? Acho que não, né? Tá dando para enxergar. Ele está em 2 posições ao mesmo tempo, tá? Tanto na 0 quanto na 1. Agora, se eu colocar um outro qubit em sobreposição, eu tenho agora 4 estados. Posso ter um qubit na 0, o segundo na 0, o primeiro na 0, o segundo na 1, o primeiro na 1, o segundo na 0 e os dois na 1. É uma combinação linear dessas 4 bases, tá? O que está acontecendo? Eu não falei disso nessa playlist, mas é um bom momento, porque um qubit ele é representado como uma combinação linear de vetores da base. Ele pode estar em sobreposição. Quando eu ponho mais um qubit, esse meu segundo qubit também pode estar sendo representado por 2 vetores na base. E eu posso combinar esses valores. Então, de fato, eu estou multiplicando os graus de liberdade dos meus sistemas. Essa multiplicação de grau de liberdade é um produto tensorial. Você tem 2 espaços vetoriais que você combina eles para montar um terceiro, que é o produto de graus de liberdade dos anteriores. Lembra muito o produto cartesiano. Mas no produto cartesiano você tem, por exemplo, um espaço de 2 dimensões. Você faz um produto cartesiano de um espaço de 3 dimensões. Desculpa. Apaga o que eu falei. Você tem um espaço de 2 dimensões e faz um produto cartesiano com um espaço de 1 dimensão, você vai ter um espaço de 3 dimensões. Ele adiciona um espaço a mais. O produto tensorial multiplica os espaços. E os resultados são diferentes, porque no espaço vetorial, no produto cartesiano, o resultado é sempre um vetor. Então eu tenho um vetor no R2, aí eu faço um produto cartesiano do R2 com R, eu vou para o R3 e agora eu vou ter um vetor no R3. No produto tensorial, não é exatamente um vetor que você vai ter. A gente até chama de vetor, mas você vai ter um tensor. Tá? Então, se eu tenho um vetor em R2 num espaço A e um vetor em R3 no espaço B, o produto tensorial vai dar um objeto em R6. Tá? Esse objeto não é um vetor. Esse objeto é um tensor.
que é um tensor? É uma transformação linear, que pode combinar vetores, covetores, funcionais, né? Então, isso aqui tem que ser importante, tá? Certas situações eu quero somar um espaço vetorial. Certas eu quero multiplicar, tá? Nesse caso aqui é uma multiplicação, porque eu estou multiplicando os graus de liberdade. E se eu pôr outro qubit, eu vou multiplicar esse espaço. Agora eu tenho 8 graus de liberdade. E por aí vai, tá? Vamos ver o que acontece aqui. Não estaria planejado, mas já que eu falei... Vamos pôr mais um qubit aqui, peraí. Vamos ver se o que eu estou falando corresponde. Ó. Vou colocar agora ele em sobreposição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 combinações agora. Tá? São as bases do meu espaço vetorial. Tudo que eu for fazer aqui, não se preocupe com o que eu estou fazendo. Tudo que eu for fazer aqui agora, eu estou combinando essas bases aqui. Agora vamos jogar medidas. Nem sei o que eu estou fazendo, estou só jogando aqui. Isso aqui está fazendo medições. Tá? Depois vocês vão ver isso na playlist de aplicações. Isso aqui são simulações, depois eu posso rodar isso aqui em algum computador quântico. Por exemplo, esse Nairobi aqui, vamos rodar porque só tem 4. Só tem 3 trabalhos. Só para ver o que dá. Isso aqui é simulação. Geralmente uma... Eu nem deveria mostrar isso aqui, mas... Deixa rodando, tá? Ele vai gastar um tempinho para rodar. Ele mandou isso para algum computador quântico. Em 3 minutos, nós vamos ter a resposta, tá? O que vocês estão vendo aqui é uma simulação. E eu vou ver agora uma resposta real. A resposta real tem erros, tá? De térmicos e um monte de outro problema. Outros problemas. É claro que para um projeto tão simples como esse que eu acabei de fazer, o simulador é muito bom, tá? Mas para coisas mais complexas, o simulador não roda. Aí você tem que usar um computador quântico mesmo. Eu estou rodando aqui. Daqui a pouco a gente abre para ver o que deu, tá? Então a ideia é comparar o que eu tenho na teoria versus o que está rodando no computador quântico real. Então vamos lá. Está rodando agora? Não, vamos lá. Então, essa é a visão intuitiva, tá, de tensores. Vamos então aqui entrar na definição do livro. Dados dois espaços vetoriais VA e VB sobre C, de dimensões NA e NB, respectivamente, podemos construir um espaço vetorial de dimensão NA vezes NB através do produto tensorial. Deixa um aviso aqui. A mesma construção pode ser feita para espaços vetoriais sobre outros corpos, tá? Não é sobre C, pode ser sobre R ou qualquer um outro que você tenha preferência. Para construirmos esse novo espaço, denotaremos por VA tensor VB. Tomamos bases IA para VA e JB para VB e declaramos que os elementos que o NA vezes NB elementos desta forma aqui, ó, formam uma base de VA tensor VB. Então, quando você pega os elementos de A, a base de A, e faz o tensor com a base de B, você cria uma nova base. É o que nós fizemos aqui, ó. A base, tira aqui um espaço que está muito grande. Vamos dar uma reduzida aqui. Limpar esse negócio aqui que está confuso. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Olha só. Eu tinha inicialmente essa base. Ficou com uma memória aqui. Vamos abrir um novo circuito? Tá. Eu não queria que ele carregasse essa base aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos abrir um novo circuito. Então, ó. Ah, tá. Na verdade, foi burro. Era só apagar aqui. Vamos apagar esse aqui. Então, ó, aqui eu tenho 0 e 1. Tá? É a base do meu espaço. Agora eu vou colocar um vetor novo. Mais um qubit. Agora minha base é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Tá, o que eu estou fazendo? É o que eu estou falando aqui. Tá? Eu tinha a base do meu espaço, a base do outro espaço, o produto tensorial
Esse produto tensorial, que você pega um elemento de um primeiro espaço e um elemento do segundo espaço, forma a base para esse novo espaço. Vamos ver se rodou nosso experimento aqui. Acabou de rodar. Vamos ver. Para a gente ver os... Olha que legal. Isso aqui... Você pode comparar com a teoria, né? Vamos ver. O que eu tinha na teoria? Eu apaguei o circuito. Mas tudo bem. Isso aqui foi o que rodou na realidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na teoria estava tudo igualzinho, tá? Na prática, ele rodou quantas? Ele rodou acho que 1024 circuitos. Ele rodou 1024 experimentos, tá? Quanto mais eu rodo, mais próximo fica do resultado real, tá? Mas isso aqui já rodou o meu programa na realidade, tá bom? Deixa eu ver um negócio aqui. Esse aqui era o meu circuito. Posso fazer o download. Nós vamos voltar porque nós estamos fugindo muito do assunto aqui. Então, para formar uma base desse espaço tensorial, eu vou fazer o tensor, o produto tensorial, os elementos da base do primeiro conjunto, o primeiro espaço vetorial, com o segundo espaço vetorial. E aí, para a gente definir o que é um tensor, a gente tem que definir, né, o que nós estamos chamando de tensor, porque Deus não nos está dando a definição, é nós que temos que definir o que nós vamos chamar de tensor. Então, a gente coloca essas propriedades, tá? A gente impõe essas propriedades. Que um escalar vezes um produto tensorial, um produto comum, ele se distribui, tá? Dessa forma, que para dois vetores arbitrários, em VA, você tem essa distributiva e o mesmo para o VB. E essa construção é independente das bases de VA e VB. O que isso quer dizer? Eu posso ter um vetor no meu espaço vetorial e eu posso mudar a base desse espaço vetorial, que o vetor está lá. O vetor é independente da base, tá? Então, essa construção também, esse objeto tensor, ele é independente da base. A base que você vai dar pode dar uma representação mais conveniente, só que isso aí não depende da base. Então, é um negócio muito bem definido, tá? A base me ajuda, só que ela não define o meu objeto, tá? Meu objeto existe independente da base. E aqui o livro faz uma definição. Dizemos que um vetor V pertencente a esse produto tensorial é decomponível se ele é escrito dessa forma aqui, tá? Eu tenho elementos em VA, produto elementos de VB. Se não fosse escrito dessa forma, como que seria um vetor não decomponível, ou não puro, ou indecomponível, tá? Como seria? Ele não teria essa forma tão simples, tá? Ele teria esse elemento mais algumas coisas estranhas, tá? Pode formar bases esquisitas. Essa base mais simples a gente fala que é decomponível, porque você tem uma componente em A e uma componente em B e basta, tá? Então, isso aqui é a definição de vetor decomponível. O livro aqui também fala das notações que ele vai estar utilizando. Ele faltou falar de uma outra notação que ele vai utilizar, que eu vou mostrar mais para frente, tá? Então, não é só essas duas notações, mas, basicamente, quando você vê VA, vetor VB, tá? Se você colocar tudo junto num cat, representa a mesma coisa, tá? Bom, se VA e VB são espaços vetoriais com produto interno, podemos definir um produto interno no espaço tensorial, no produto tensorial, da seguinte forma. Então, você pega esses elementos aqui e faz o produto interno desses dois com esses dois, tá? Isso aqui define o produto interno. Lembra, o produto interno tem que ter algumas propriedades. Nós vimos na aula de produto interno. Isso aqui atende as 3 propriedades, ou 4, de produto interno, tá? Então, isso define um produto interno. E também a gente consegue estender isso daí a outros vetores. O que é estender a outros vetores? A vetores também que não são decomponíveis, tá? Que precisam de uma soma extra para serem escritos. A gente chama de vetores, tá? A gente fala vetores, entenda aqui vetores nesse ambiente mais amplo, tá? Então, eu consigo utilizar uma ideia de linearidade, tá? Tanto na esquerda quanto nas entradas da direita, e com isso eu consigo atender um produto escalar para todo tipo
de tensor, tá? Não só os tensores que podem ser escritos dessa forma aqui. O que eu estou falando aqui parece meio aleatório, mas se você procurar no Google, devia ter feito isso, mas não preparei, mas se você procurar no Google tensores não puros, vão ver que tem tensores que não dá para ser decomposto dessa forma aqui. Eles vão ter mais uns penduricalhos, tá? Então, mas mesmo assim essa definição pode se estender a esses outros vetores. Vamos ver aqui o que temos agora. Tá. O conjunto MVA e MVB, o que é? O conjunto das matrizes no espaço VA e das matrizes do espaço VB são também espaços vetoriais sobre C. E por isso podemos definir um produto tensorial das matrizes. Tá? Inclusive a gente pode definir a ação desse objeto aqui nesse tensor da seguinte forma. Então eu tenho aqui o produto tensorial das matrizes agindo num produto tensorial de vetores. Como é que eu posso definir ele? Dessa forma aqui, ó. Tá? Isso aqui está bem definido também, porque não depende da base. Ele representa, é uma transformação linear. Tá? Olha lá, em seguida estendemos por linearidades aos outros vetores, aos vetores que não são decomponíveis. Essa ação define um mapa entre o produto tensorial das matrizes e a matriz do produto tensorial, que é um isomorfismo de espaços vetoriais. Ela está querendo dizer que essa ação aqui, ó, desse objeto nesse, define uma transformação linear. Tá? Então a gente está no terreno da álgebra linear. No caso agora a gente está indo para a álgebra multilinear. Tá? Mas não se fala disso aqui. Mas é uma álgebra com mais entradas. Tá? No caso aqui, isso aqui já é um operador com uma visão bilinear. Já está com duas entradas. Aqui só para vocês verem uma transformação bilinear. Tá? Você tem aqui a transformação B. Ela toma entrada em dois espaços vetoriais e devolve no terceiro espaço vetorial, que é o que a gente está vendo aqui, né? Quando a gente olha isso aqui, ó. Tá? Então está tomando entradas em dois espaços vetoriais e está devolvendo num terceiro, que é o espaço dos reais. Tá? Então, a partir de transformações lineares, começa a ficar bilineares, depois multilinear. Então, voltando onde eu estava. E aí tem uma definição aqui muito importante, que assim, ela está meio jogada matematicamente, embora ela vai ser utilizada, mas fisicamente tem uma importância absurda, que vai ser tratado mais para frente, está relacionado à pureza, tá? Pode ser relacionado à pureza dos meus qubits no que diz respeito ao entrelaçamento. Tá? Seria o traço parcial. Tá? Então definimos o traço parcial em relação a VA de uma matriz nesse produto tensorial, nesse espaço aqui, tá? Por o traço de A dessa matriz. Como é que ele é calculado? Você calcula o traço só da componente de A multiplicado pela matriz em B. Tá? E estendemos por linearidades a matrizes não decomponíveis. Eu nunca vi escrever não decomponíveis. Tá? Geralmente é não puras ou indecomponíveis. Embora eu gostei. Não decomponíveis fica mais charmoso. Tá? Então, aqui ele tá pegando um objeto, né, nesse espaço aqui, tá? Nesse espaço das matrizes aqui, ó, o objeto é dado dessa forma, mas e se ele não for decomponível? Se ele não for decomponível, a gente usa as linearidades para também definir o traço. Tá? E da maneira análoga, você também define o traço de B dessa forma. E aí aqui ele já faz uma... Eu deixei uma anotação aqui. Aqui ele já prova uma propriedade. Tem mais uma demonstração. Definimos a transposta parcial em relação a VA de uma matriz, dessa matriz aqui, nesse espaço, da seguinte forma. A transposta de A é só a transposta de A produto tensorial com a transposta de B. Veja que aqui eu estou usando o produto tensorial e aqui não, né? Porque é o seguinte, aqui eu tenho um número, tá? Aqui eu tenho uma matriz que está ainda em A, tá? Então, produto tensorial aqui. Aqui também, todo produto comum de números é um produto tensorial, tá? Só que a gente não precisa escrever. Você está fazendo um produto de um objeto num espaço com um objeto no outro espaço, mora no R1. Só que é trivial, então você não precisa escrever,
tá? Você não vai aumentar os graus de liberdade do sistema. Pensa assim de maneira bem prática. Vai funcionar. Bom, senhores, vamos tratar aqui de um resultado importante. E esse resultado está lá na dissertação da professora Bárbara. Tá meio... Tá faltando algumas coisas. Ele tá incompleto e tem um errinho aqui. Tá? Na verdade, eu não sei exatamente o que ela quis dizer. Pode ter acontecido muitas coisas aqui, mas eu vou arrumar o que está aqui, a demonstração que está aqui. Então vamos lá. Acho que para começar, primeiro de tudo, tá? Tem uma anotação que ela usa no livro, né? O professor está utilizando no livro e ela também utiliza na tese dela, que é essa aqui, que ela não explica aqui, ó. Tá? Esse produto tensorial, isso aqui está no livro, aqui na dissertação também, tá? Só que isso aqui também é igual a isso aqui, tá? Então é uma notação que não está explicada aqui. Tanto que ela usa aqui, ó. Já usa aqui na próxima página, mas não explicou. Tá? Então, só para a gente não ficar louco. Então, vamos lá. O resultado é o seguinte. Se a matriz M é positiva, então o traço A de M e o traço B de M também são. E aqui, essa demonstração, ela está incompleta em umas coisinhas e também tem um errinho. Mas o importante é o seguinte. Essa demonstração está muito maior do que ela precisava ser. Na verdade, nem é uma demonstração. Na verdade, tem igualdades aqui que nem precisariam estar aqui. Então, tá meio louca. Por isso que é importante eu falar para vocês. Mas ela é importante porque ela mostra relações que eu acho que a autora utiliza mais para frente. E fui eu que não percebi que tinha essas relações, tá? Mas agora eu passo para vocês. Então, suponha que é uma matriz M, ela é decomponível, tá? E J é uma base ortonormal do espaço B. Se você tirar o traço de B, o que você vai ter? A matriz A vezes o traço de B, aqui, ó, por definição. Tá? Aqui, na verdade, eu estou vendo o traço de A, mas pensa no contrário, né? Seria o MA vezes o traço de B. O traço de B é um número. Tá? Então, eu tenho um número com a matriz. Tá? Eu quero provar que isso aqui, se M é positivo, isso aqui também é positivo. Tá? Onde que mora esse negócio? Esse negócio aqui mora no espaço de A. Tá? É um número multiplicado pela matriz A. Tá morando, tá? no espaço A. Tá? Não no espaço B. Isso aqui tá morando em A. Tá? E o que ela faz aqui? E aí aí começa a demonstração está um pouquinho incompleta. Ela multiplica essa matriz que está em A por um vetor V. Ela nem falou o que é esse vetor V. Mas a única coisa que esse cara pode ser para salvar essa demonstração é um vetor da base de A, um vetor ortonormal da base de A. Então, eu estou incluindo aqui na demonstração dela, seja V um vetor da base de A. Pronto. Tá? Então, se eu fizer esse produto aqui, tá? E aqui vem as igualdades, tá? A mesma coisa que fazer esses produtos só em A, porque isso aqui é um número, né? Então eu vou ter esses produtos aqui só em A. Tá? Ou seria a mesma coisa Seria a mesma coisa que eu pegar e fazer o produto aqui em M, tá? E passar esse produto para dentro, por linearidade, os vetores para dentro. Eu teria esse resultado. Ou se eu não passasse esses vetores, eu teria esse resultado. E agora, é estranho. Ficou esquisito pra caramba. Vamos lá. E agora, eu poderia passar essa somatória aqui para dentro, tá? A parte relacionada a I. Isso aqui são só igualdades, tá? Isso aqui não é necessário. Isso aqui são só igualdades. Isso aqui não é demonstração. Tá? Então, esse encadeamento aqui tá esquisito. Vamos novamente, vai, porque eu acho que eu falei meio mal. Se esse VA for um vetor da base de A, esse produto aqui é igual a isso aqui. Zero problema. Tá bom? Se eu quiser, eu posso fazer o seguinte. Eu pego o meu M. Aí, desse meu M aqui, eu posso extrair o traço de B, aplicando o J dos dois lados. Então, eu vou ficar com esse resultado aqui. E aí, se eu aplicar o produto em V, eu vou ter esse resultado aqui.
Porém, esse somatório também pode sair para fora. Tá? Então ela está mostrando que essas três coisas aqui são iguais. Tá? Eu acho que ela faz uso disso na próxima demonstração, que eu achei tão confusa que eu decidi fazer uma nova. Tá? Mas essas propriedades eu acho que vale vocês guardarem, viu? São coisas interessantes. Ó, se você parar para pensar, você está mudando a ordem desses objetos aqui, né? Então é legal, tá? Isso aqui é uma propriedade bacana. Mas o que importaria aqui é o seguinte. Essa demonstração poderia vir daqui para a última linha direto. Então, o traço de BM, que é uma matriz em A, tá? Calculando aqui agora com os vetores da base de A, eu vou ter esse objeto aqui, tá? De fato, é esse objeto aqui. Agora, veja. Isso aqui é uma base de B. Isso aqui é um vetor da base de B. Isso aqui é um vetor da base de A. Eu peguei um representante do vetor da base de A. Isso aqui é um produto tensorial, tá? Porque a matriz M, ela mora num espaço vetorial maior. É o espaço vetorial formado pelo produto tensorial do espaço A com o espaço B. E se ela é positiva nesse espaço maior. E esse cara aqui passa a ser um representante da base desse espaço. Então, por isso que esse objeto aqui vira um número positivo. A matriz M, ela é positiva nesse espaço grande que ela mora, tá? E esse produto aqui, que na verdade é um produto tensorial, ele é um elemento da base desse espaço. Então, um elemento qualquer da base desse espaço tem que resultar num número positivo. Isso aqui não é maior ou igual, é só maior. Porque ela quer provar que se M é positiva. Tá? Então, tira esse igual, não é semi-positiva. Tá? Então, faltou descrever o quê? Que V é um elemento da base de A. Tá? Vou colocar um elemento ortonormal, porque eu posso sempre escolher isso. Faltou falar que isso aqui é um produto tensorial. Tá? Porque a primeira vez que eu li isso, o que daria a impressão? Ah, eu tenho a matriz M, ela é positiva, isso aqui gera um número positivo com esse produto da tupa. Não, isso aqui não é um número. Isso aqui é uma matriz que mora em A. Tá? Então, porque a conclusão dela aqui é essa aqui, ó. Sendo que a última igualdade é válida pelo fato de M ser positivo e, portanto, cada termo da última soma é positivo. Sendo que não está errado isso daqui. Tá? O que ela falou está certo. Mas você teria que concluir sozinho que isso aqui, esse V que ela não declarou o que é, não falou que não é diferente de zero, tá? Não falou o que é V. Você tem que concluir aqui na demonstração que esse V é um elemento da base de A, na minha opinião, tá? E concluir que isso aqui é um produto tensorial, que de fato você está vendo M aqui, você está tipo, tirando o traço de M, na verdade, nesse espaço maior que ele vive. Tá? Então, isso aqui vai dar positivo. Tá? Então, como esse objeto traço de B está em A, tá? E qualquer vetor em A pode ser escrito como uma composição dos vetores da base, tá? De A, e esse produto aqui também é linear, então se funciona para algum vetor da base, funciona para qualquer vetor desse espaço em A. Tá? Então, por isso que isso aqui também é positivo. Certo? Bom, daqui para frente é só para baixo. Então, a demonstração aqui, eu nem quero falar muito dela, porque eu tive que fazer outra aqui. Então, acho que o importante aqui agora é o seguinte. Esse resultado que ela provou vai ser utilizado nessa próxima demonstração. E a próxima demonstração, ela está relacionada a um negócio chamado decomposição de Schmidt. Vamos falar sobre ela. Bom, vamos aqui então falar da decomposição de Schmidt. O que ela fala? Dado um vetor psi pertencente a esse espaço vetorial, tá? É possível encontrar bases psi-A para VA e φB para VB, tal que esse meu vetor ele possa ser escrito como esse produto aqui, ó, essa somatória aqui.
Esse cara aqui é um produto, tá? Tensorial. E veja que ele tem só um índice I. Ele não tem dois índices. Um que, por exemplo, iria no espaço A e um que vai no espaço B. Então, ele simplifica a nossa notação. Tá? Esse D aqui é a menor das dimensões do espaço e esses alfas você poderia colocar eles de uma maneira decrescente. Esses alfas aqui, eles estão relacionados à qualidade do meu bit, do meu qubit. Tá? O quanto... Na verdade, a decomposição de Schmidt, ela é muito importante, mas eu não posso falar da física disso daqui agora. Tá? Ela tem esses coeficientes me trazem informações muito importantes, tá? Então, se vocês quiserem ter noção um pouco sobre a motivação dessa decomposição, ela é muito importante para descrever estados mistos, os estados que são necessários para a computação quântica, tá? Vocês podem ver nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição. Até os primeiros 15 minutos do vídeo, ele fala sobre uma das motivações, tá? E todo esse material foi muito embasado nesse livro aqui, tá? Que é uma bíblia do assunto, tá? E tem uma parte que ele fala muito sobre esses coeficientes, tá bom? Que mais? Então vamos demonstrar como fazer isso, tá? Então vamos ver o que ela fala aqui, ó. Suponha que D seja igual à dimensão de A. Então eu vou falar que A tem dentro de dois espaços, escolha o A com a dimensão menor ou igual. Tá? Então ele é o mínimo, tá? Pode ser igual às dimensões, mas suponha que o A seja o mínimo. Isso não tem perda de generalidade nenhuma. Então seja ρA o traço reduzido, tá? Desse operador. Isso é uma coisa que nós não vimos ainda, mas para pensar. Acredita um pouco na notação. Se eu tiver um estado físico, multiplicar por esse primeiro objeto aqui, eu estou calculando, na verdade, a projeção desse estado físico nesse outro estado aqui. Esse estado aqui é normalizado, então não tem nada dividindo aqui. Então eu vou calcular o meu estado físico, a projeção dele nesse espaço, multiplicá-lo pelo vetor. Então eu vou dar a projeção mesmo, espacial. A primeira operação com esse funcional linear, ela me dá a escala dessa minha projeção e a segunda me dá a direção. Tá? Então, acostume-se com esse objeto aqui, chama projetor. Tá? Então, novamente, vem aqui um estado físico, bate nesse primeiro objeto. Os operadores lineares, eles trabalham assim, né? Você vai da direita para a esquerda, então vem o meu estado físico, bateu aqui. Um vetor com um linear é um produto interno, dá um número. Então, esse número diz respeito ao valor da projeção. E psi é um vetor, né? Então, é o valor da projeção vezes o vetor. Troca de lugar, né? Por exemplo. Então, me dá um vetor na direção psi. Tipo cosseno, tá? Produto interno. Então, seja ρA o traço parcial em B desse projetor. Essa matriz é o projetor na direção psi e, portanto, é uma matriz positiva. Nós vimos, tá? Que matrizes positivas é que o projetor é uma matriz positiva. A gente viu isso nas aulas anteriores. Assim, ρA também é uma matriz positiva. Nós acabamos de mostrar isso. Tá? Que o traço em B de uma matriz positiva gera uma matriz positiva. Então, ρA é, de fato, uma matriz positiva. E, portanto, podemos encontrar uma base psi-AN para VA, formada por autovetores de ρA. O que nós vimos? De onde está vindo isso? Vamos lá. A gente viu isso aqui. Se T é um operador positivo, significa que T é autoadjunto. E todos os seus autovalores são números reais positivos. Porém, se T é autoadjunto, a gente pode utilizar o teorema espectral, que fala o seguinte. Dado uma transformação hermitiana, T, é possível encontrar uma base B para o espaço vetorial formada por autovetores de T. Além disso, se lambda I é autovalor associado ao autovetor VI, temos essa descrição aqui. Ó. Eu posso escrever essa minha transformação hermitiana desta forma aqui, tá? Mas o que ele está falando no fundo é que eu posso encontrar uma base ortonormal para o espaço vetorial. Tá? Então eu tenho o meu espaço vetorial e uma transformação hermitiana lá. Eu posso encontrar uma base para o meu espaço vetorial dada por autovetores dessa
matriz hermitiana. Bom, então vamos aqui ao nosso primeiro passo, tá? Então, suponha que eu tenho um vetor psi que mora, tá? Nesse espaço aqui, ó, tá? Nesse produto tensorial. Então, do que eu falei anteriormente, eu posso escrever psi, tá? Como uma composição de vetores do espaço A e vetores do espaço B. Os vetores do espaço A, eu vou escrever, utilizando a decomposição espectral, tá? Como autovetores do meu operador ρA, que é o traço de B do projetor. E o meu vetor, a minha componente em B, eu vou pegar uma base ortonormal. Eu posso achar uma base ortonormal do espaço B, tá bom? Posso achar de qualquer espaço finito, tá? Foi o que nós vimos aqui, por enquanto. Então eu vou escrever o meu vetor, por enquanto eu consigo descrever ele dessa forma aqui. Um vetor ortonormal em B, autovetores do meu operador ρA, tá? E uma somatória dupla, tá bom? Se eu quiser saber quem são esses coeficientes, eu faço a aplicação do meu produto escalar, né? Nós vimos a definição dele. Quer ver? Nós vimos isso aqui, deixa eu pegar. Ó. Tá bom? A gente viu isso aqui, tá certo? Então a gente vai fazer o produto escalar aqui, desse lado. Psi-A com Psi-A, Psi-B com Psi-B. Eu quero saber o CNM para algum N, algum M, tá? Então, esse produto aqui vai dar 1, esse produto vai dar 1. Então, para o vetor Psi, eu consigo, dado um N e um M, encontrar qual é esse coeficiente. E a mesma coisa eu posso fazer com o dual, tá? Então, eu pego o vetor dual de Psi. Aqui eu tenho que usar o conjugado, tá? Então, vocês têm que olhar, lembrar porque é muito simples, né? Por que eu estou pegando o conjugado aqui? A gente faz isso na definição de produto interno. Então, se eu pegar o conjugado de Psi, agora eu multiplico pelo outro lado aqui, tá? Faço a mesma operação e eu tiro, tá? Então, para esse funcional Psi, eu tenho esse número, tá? O C, aqui eu escrevi M, tá? Mas só para vocês não enlouquecerem, NM, vamos ver se está certo aqui. Aqui eu coloquei outra nomenclatura, tá? E isso vem por quê? Isso vem porque a gente vai digitando essas coisas, pegando de um lugar e jogando, então na hora que eu estou apresentando aqui eu percebi. Então vamos ver se agora está aqui. Porque eu peguei isso aqui de um outro lugar que eu tinha digitado para aproveitar a fórmula. Vamos aqui arrumar também. Aqui vamos colocar NM. Senão vocês vão ficar loucos. E é daí que surgem os erros, né? Você quer aproveitar a fórmula que você já digitou e aí começa a ficar louco. Tá, esse aqui eu peguei. Espero que não tenha outros. Ou que se tiver que eu pegue também. Então, dado um NM, eu consigo também encontrar quem que é esse coeficiente. Beleza? Então vamos lá. E agora eu vou fazer uma definição. Vou definir o vetor φ, tá? Como sendo esse W, esse meu vetor W, tá? Multiplicado por CNM e dividido agora pelo alto valor do meu operador ρA. E esse alto valor ele tem que ser diferente de zero. Eu posso dividir, por isso que eu estou utilizando ele. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque eu consigo decompor o meu espaço A utilizando os autovetores desse ρA e os autovalores. Tá? Então, se o meu espaço é n-dimensional, eu tenho que ter n vetores, autovetores e n autovalores. Esses autovalores têm que ser diferentes de zero. Tá? Então, eu posso fazer isso. Então, eu vou definir esse psi como esse vetor aqui para quê? Para chegar onde eu queria. Tá? Então, eu estou escrevendo o meu estado, psi, como uma somatória em n, desse objeto. Agora eu multipliquei pelo autovalor aqui, ó. Ele cancela, não dá nada. Então, eu escrevi esse objeto, que é a mesma coisa que esse objeto aqui. Tá? Então, a primeira parte do teorema eu já consegui. Eu consegui mostrar que eu consigo escrever psi como uma somatória em n. Veja que a minha bagunça em m, eu joguei tudo para esse objeto aqui, ó. Tá? Então,
o que eu tô vendo aqui no final das contas é isso, tá todo mundo em índice N aqui. Ótimo, ótimo. Tá? Cheguei na primeira parte, simplifiquei um pouco minha vida. Agora, o que eu tenho que mostrar é que isso aqui é ortonormal, porque é a segunda parte, né? Ele fala, ó, dado um vetor psi pertencente ao produto tensorial, é possível encontrar bases psi para VA e φ para VB, tais que, bases ortonormais, tá? Tais que isso aqui é possível. Então, a decomposição eu já fiz. Eu vou provar agora que esses psis são ortonormais. E agora eu vou utilizar isso, requintes de toda a minha crueldade, mas toda a minha honestidade com os produtos tensoriais, e vocês vão ver que, de fato, nós vamos, sem nenhuma malandragem, conseguir provar isso. Então, vamos lá. Essa aqui é a segunda parte da prova, tá? Que é provar que esses caras aqui são ortonormais. Vamos à nossa demonstração. Detalhe, se você for ver a demonstração da professora aqui, esse K e esse L, eles deveriam estar aqui, ó, tá? Embaixo da somatória. Tá? Só uma observação. Então, vamos lá. Pego o meu vetor φ, pega aqui o conjugado dele, né? Por que sai conjugado esse número, né? Vocês lembram, tá? E esse alfa, ele não precisa sair conjugado, porque esse alfa é um número real, tá? É um alto valor de um operador hermitiano, também nós vimos que ele gera um número real. Será que eu pego aqui para vocês? Deixa eu ver se está fácil. Então, tá aqui, ó, nós fizemos essa demonstração, se T é hermitiano, então seus autovalores são reais, tá? Então é por isso que esse número aqui não é conjugado, tá? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer agora é pôr esses caras para brincar. Então, fazendo esses produtos aqui, tá? Beleza. Isso daqui são números, né? Vão sobrar esse produto aqui. Agora, o que eu faço aqui? Esse produto aqui, esses aqui são bases ortonormais, tá? Então, eu vou ter um delta de KL, tá? Quando K for diferente de L, isso aqui dá zero. Então, só dá 1 quando K é igual a L. Então, vamos colocar K igual a L. Tá? Então, pego o L e substitui por K. Então, eu vou ter esse número. Agora, eu tenho que analisar esse número aqui. Tá? Então, o meu produto está igual a esse número. Eu quero provar que isso é ortonormal. Tá? Essa construção, essa demonstração já é uma forma de como construir essa minha decomposição de Schmidt. Agora, eu quero mostrar que, de fato, ela funciona. Tá? Eu não escolhi à toa o meu vetor φ. Ele funciona, ele é ortonormal. Então vamos agora substituir esses números, CMK e CNK, tá? Pelas demonstrações que eu fiz no primeiro slide ali. Então vamos colocar ele aqui, tá? Então nós estamos vendo aqui o produto de dois números, tá? Vamos só mudar então agora de tela. Então eu tenho dois números aqui, ó, tá? Deixa eu ver o que eu fiz aqui também, que às vezes eu... Perfeito, ó. Aqui, eu só mudei a anotação para vocês verem o produto tensorial, porque de fato aqui tem um produto tensorial. Então, só incluir aqui o produto tensorial, então são dois números, e tem esses produtos tensoriais aqui, tá bom? Então, para vocês conseguirem ver o que está acontecendo aqui. Vocês verem o produto tensorial acontecendo. Eu posso trocar de lugar, tá? Só que são números, eu posso mudar eles de lugar, sem afetar nada. E agora eu vou começar um monte de sacanagem, porque é o seguinte, se eu tirar os parênteses, eu estou vendo aqui um monte de operador, tá? Então, eu tenho que atuar da direita para a esquerda, não importa o que está entrando vetor, produto tensorial, produto escalar, não tem problema, mas repare que esses dois objetos aqui, ó, eles juntos aqui, olhando só eles são um projetor para mim. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar essa matriz aqui, esse vetor aqui, por uma matriz que eu chamo de matriz identidade. Tá? Esse projetor aqui na base ortonormal é a identidade. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Eu não estou mostrando isso aqui. Tem que dar um pause aqui para mostrar para vocês. Esse é um recurso que eu não estou mostrando para vocês de onde veio. Deixa eu pegar ele para vocês. Olha lá, no livro, eu vou colocar para vocês no site lá, no livro do professor, tá?
Então, isso aqui são vetores ortonormais da base. Então, pega esse operador aqui e aplica no vetor V, tá? Então, eu vou ter aqui V vetor I, tá? O que eu vou fazer? Vou tirar a componente VI, tá? Mas a componente VI somada com o vetor I, que é o que restou, é justamente o vetor V. Tá? Então, esse operador no vetor V dá o vetor V. Então, esse operador aqui é o próprio matriz unitária. Tá bom? Então, eu multiplico aqui pela matriz unitária, esse vetor aqui psi de A. E aí, o que eu ganho? Olha só. Eu estou vendo aqui o traço do projetor. Tá? Esse aqui é o projetor, esse aqui é o traço do projetor. Ó, os produtos tensoriais estão aqui quietinho ainda. Beleza? Então tá bom, eu já tenho os traços dos projetores. Ó, o traço do projetor tá aqui, ó, bonitinho. Tá? Agora eu vou olhar essa componente aqui, ó. Isso aqui é um número. Isso aqui é um número, isso aqui também é um número, isso aqui é um funcional. Então aqui eu tenho... Esse número pode pular para cá, então eu tenho um funcional produto tensorial com esse vetor aqui. Como isso aqui é um número, eu posso fazer esse número vir para cá, pelo outro lado do produto tensorial. Cara, não estou roubando nada, isso aqui são as próprias definições. Tá? E eu preciso que vocês acreditem nisso. Eu estou seguindo exatamente. Olha só. Um escalar pode navegar pelo produto tensorial. Tá? Então, eu vou pegar esse escalar... Ah, mas uma hora você está falando que é produto interno, outra hora você está falando que é projetor. Cara, não interessa. Tipo, a ordem das coisas aqui está funcionando, está tudo igual. Tá? Se entrar uma matriz aqui pelo lado direito, ela vai atuar na exata ordem que as coisas estão acontecendo. O resultado vai dar o mesmo, por enquanto. Então agora eu vou enxergar isso aqui como um número, deixar essa tralha para cá. Tá? Isso aqui eu já estou enxergando como ρA. Né? Isso aqui é um número, eu vou jogar ele para o outro lado. Então eu joguei ele para o outro lado. Show de bola, porque agora eu acabei de encontrar uma matriz de identidade aqui, né? É isso que eu fiz? Foi isso? Foi exatamente isso. Aqui é uma matriz de identidade. Então eu só multiplico o psi de A. Olha que ato de malandragem, cara, e audácia da minha parte. Então, eu ainda tenho meu produto tensorial aqui. O que eu fiz aqui? Eu tenho uma somatória aqui, em K, e objetos em K só estão aqui dentro. Então eu jogo para cá, tá? A minha somatória. Beleza? Só reescrevendo aqui. Ó, isso aqui... Ó, isso aqui é o traço de B, né? Eu tenho o traço de... Isso aqui é o traço de B, tá? Do projetor. É exatamente ρA, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui? Eu estou vendo uma matriz em A, um produto tensorial com um vetor em A e um produto tensorial com um vetor em A. Isso aqui está tudo em A. Está tudo em A. Então, o produto tensorial de um objeto em A com um vetor em A é o produto comum, tá? Então, é como se isso aqui não existisse. Esse produto tensorial não existe. Vocês estão no mesmo espaço. Tá? Então, ele é degenerado. Ele é mesmo, na verdade, ele não existe. Né? O produto tensorial de dois objetos no mesmo espaço, tá? São objetos de mesma natureza, segue o fluxo como você estava trabalhando. Tá? Vira produto interno, produto usual daquele espaço. Tá? E aí, que tipo de comentário aqui eu fiz? Dizemos que uma transformação linear T é diagonalizável se existe uma base para o espaço vetorial em que a matriz que representa T é diagonal. Tá? Mostra que quando podemos encontrar uma base B para o espaço vetorial formada por autovetores de uma aplicação T, então é diagonalizável. Em particular, mostra que todo operador emite um... Bom, enfim, o que importa aqui é o seguinte. O que vocês estão vendo aqui, tá? É simplesmente, eu tenho os vetores da base, tá? De A com o meu operador ρA. Esse meu operador ρA, eu escrevi ele de maneira diagonalizável. Posso escrever ele de uma maneira diagonalizável. E na diagonal, tá? Desse operador, o que vai ter lá dentro? Os meus autovalores, tá? Então, quando eu faço essa operação, eu estou tirando os meus autovalores. Alfa N e alfa M.
tá? Tiro aqui os m's, tiro aqui os n's, tá? Mas como essa base é ortonormal, tem uma delta, tá? Então, quando eu aplico delta aqui, então n tem que ser igual a m, n é igual a m, cortou, cortou, tá? Então, se n é igual a m, isso aqui dá 1. Se n é diferente de m, isso aqui dá 0. Então, eu provei que esses vetores aqui são ortonormais, tá? Então, eu cheguei na demonstração que eu queria. E aí, talvez valha a pena vocês relembrarem, né, o que é uma matriz diagonalizável, né, qual que é a cara dela que ela fica depois que você diagonaliza. Então, ela fica com seus autovalores aqui. Tá? Então, por isso que se eu pegar minha matriz em A, multiplicar por vetores, por psi-n e psi-a, tá? Eu vou tirar essas componentes aqui. Tá bom? E como ela é uma matriz como a minha base é ortonormal, tá? Então isso aqui fica válido. Vou deixar também esse link também para vocês verificarem, tá? Como é que você faz essa operação de diagonalizar uma matriz, mas é rigorosamente o que nós estamos utilizando aqui, vocês já viram isso. Aqui ele dá até exemplos legais, né? Você tem uma matriz, ela tem esses autovalores, tem esses autovetores. Ele vai mostrar que essa matriz P, ó, diagonaliza ela. Olha aqui os autovalores aqui, olha aqui os autovalores aqui. Tá? E tem formas de se encontrar essa matriz P. Tá? Bem interessante. Tá bom? Acho que se está com dúvida, dá uma checadinha, é sempre importante. E para acabar a aula, eu vou falar da exponencial de uma matriz. Na verdade, são dois assuntos, né? A exponencial e os comutadores. Tá? Então vamos lá. A exponencial de uma matriz é importante porque nós vamos fazer um paralelo enorme com resolver a evolução do meu qubit com equações diferenciais ordinárias. Tá? Que na essência elas são muito bem resolvidas por exponenciais, não à toa, né? Você pode escrever qualquer função comportada bonitinha, você pode decompor ela num espaço em que a base desse espaço é formada por sinais harmônicos exponenciais, né? Então a exponencial ela tem uma presença muito grande nas equações diferenciais ordinárias, e nós vamos ver que esses objetos que nós estamos trabalhando, a evolução do meu qubit, que vai ser dada por um operador unitário, vai ser muito vantajoso poder escrever a exponencial de um operador. Tá? Então vamos lá. Qual que é o esforço aqui? Então vamos lá. Considere uma transformação linear de V em V. Nosso objetivo é definir uma transformação linear E elevado a t de V em V. A motivação para isso é a representação da exponencial real ou complexa com uma série de potências. Tá? Então, a gente sabe calcular a potência de matriz. É a matriz vezes a matriz. Então, será que eu posso calcular a exponencial de uma matriz? Tá? Na prática é isso. Só que tem que ver se isso aqui funciona, né? Se isso aqui converge. Podemos então tentar definir ET como sendo essa série. A expressão envolve a soma de operadores lineares, composição de operadores lineares e o produto por números reais. Todas essas operações estão bem definidas para os elementos de LV. O conjunto das transformações lineares em V e V. Mas há uma passagem ao limite aqui, ó. Tá? Quando utilizamos a série, e por isso devemos investigar com algum cuidado a questão da convergência. Nosso primeiro passo na direção de definir E elevado a t é a procura de um critério de convergência. Bom, então vamos aqui a um teorema interessante. Seja LV o espaço das transformações lineares de V em V, e aqui é importante falar que nós temos em dimensão finita, tá? Com a norma do operador, aquela norma que nós definimos anteriormente, tá? Então, LV com a norma do operador é um espaço completo. Ou seja, isto é, as sequências de Cauchy são convergentes e convergem para um número nesse espaço. Isso significa dizer que o espaço é completo, faltou falar isso, né? A sequência de Cauchy convergir não garante que ele é completo. Ele é completo quando ela converge por um número no próprio espaço. E para isso, vamos dar algumas definições, tá? Aqui acho que ele trocou a palavra demonstração por definição. Então vamos que é uma sequência de Cauchy. Então, primeiramente, suponha que você tem uma sequência de números, tá?
Essa sequência pode ser completamente aleatória. Ou ela pode estar convergindo por um número. Tá? Se essa sequência está convergindo por um número, quando eu pego dois números dessa sequência, dois representantes da sequência, com o enésimo representante, o enésimo mais um, com esse n muito grande, se essa sequência está convergindo, a distância entre esses dois representantes vai diminuindo para zero, se esse número está convergindo. Tá? Então, a ideia de sequência de Cauchy é exatamente essa. É você pegar dois representantes lá bem avançados na sequência, tá? E se a distância entre eles for arbitrariamente pequena, nós chamamos isso de uma sequência de Cauchy. Por exemplo, vamos à definição. Uma sequência de Cauchy é uma sequência Sn, com n pertencente aos naturais, contida em LV, tal que qualquer epsilon maior que zero, existe um n pertencente aos naturais, tal que a distância entre esses representantes é menor que esse epsilon para todo m e n maiores ou iguais a n. Vamos falar em português isso aqui. Me dá um número arbitrariamente pequeno, tipo epsilon. Tá? Quando que eu estou numa sequência de Cauchy? Quando você me der um epsilon, sempre for possível encontrar um número n, tal que para m e n maiores que n, tá? A distância entre esses dois representantes é menor que epsilon. Ou seja, a minha sequência está convergindo. Esses dois representantes lá, quase lá no infinito, a distância entre eles está indo para zero. Aí você me dá um epsilon menor, eu ainda continuo encontrando um n, tá? Um número natural, tal que m e n maiores que n, essa distância é menor que esse epsilon. Esse m fala o termo 0 da sequência, o termo 1, o termo 2, o termo 3. Tá? Se isso acontecer, eu chamo isso de sequência de Cauchy. E é claro que ela está convergindo, né? Porque essa é a definição de limite. Esses representantes aqui são tão próximos quanto eu queira. Então eles estão convergindo. Tá? Lá no infinito essa sequência converge por um número. Agora, isso fala sobre a sequência ser de Cauchy. Agora, ser completa é outra propriedade. Porque, por exemplo, eu posso estar num espaço vetorial, tá, das frações, no espaço dos racionais. Eu posso ficar somando números racionais que me aproximem de raiz de 2, por exemplo. Raiz de 2 pode ser escrito assim. O π também, né? A gente sabe escrever o π como uma soma infinita de frações. Então, o que está acontecendo? Eu estou somando esses termos racionais e está convergindo para o π. Mas o π é um número que não pertence aos racionais, ele é irracional. Então, a minha convergência está convergindo para um número fora do meu espaço. Tá? Então, a gente fala que isso não é completo. Completo é quando tem a convergência, e quando a convergência está indo para o meu próprio espaço. Tá bom? Então, vamos aqui a uma definição. Na verdade, uma conclusão, né? Fixemos agora um certo v, um vetor pertencente a v. Podemos, então, considerar uma sequência desse operador Sn em v, contido em v, tá? E da definição da norma do operador, sabemos que... E que é a norma do operador? A gente viu já, né? Esse negócio aqui, esse bicho. O que a gente sabe? Sabemos o quê? Que uma norma, tá? Em SM, esse pauzinho aqui está usando como uma norma, tá? Eu sempre guardaria esse um pauzinho para módulo, tá? Mas ele está usando como norma uma norma qualquer. Então, uma norma nesses representantes dessa sequência aqui, que eu posso descrever dessa forma, né? Pela linearidade dos operadores, tá? O Sn aqui ele mora em LV, tá? Então eu posso escrever dessa forma. Essa norma é sempre menor ou igual a esse produto. Ela é submultiplicativa na norma dos operadores. Isso aqui é a norma do operador. Isso aqui também, tá? A norma do operador, a gente viu como é que era. A gente já demonstrou isso aqui, ó. Tá bom?
Então, isso aqui é sempre menor que isso. Agora, se eu provar que isso aqui está tendendo para zero, então isso aqui tende para zero, então isso aqui tende para zero. Ou seja, esse negócio aqui está convergindo. E essa ideia que eu preciso utilizar para provar que a minha exponencial ela está bem definida, a exponencial de um operador. Tá? Então, o que mostra que essa sequência SN é uma sequência de Cauchy em V, se eu conseguir mostrar isso, ela mostra que é uma sequência de Cauchy em V, para esta norma aqui, ó. Como V é um espaço completo, essa sequência converge para um ponto de V, que denotaremos por SV. Aqui tem um comentário, né? Se V... essa é uma consequência do fato que V é um espaço vetorial de dimensão finita. Então, existe um teorema, eu vou deixar para vocês em algum lugar, aqui, que mostra num espaço métrico, tá? Com produto interno, se ele for um espaço finito, ele também é completo. Tá bom? Então vamos repetir agora o argumento, utilizando a nossa... vamos que ele fala aqui, mas peraí. Repetindo. A ideia... desculpa, vocês me desculpem, tá? Ele fez isso, tudo que ele falou aqui, ele falou para um certo elemento V, tá? Então, continuando. Repetindo a ideia, para cada ponto do espaço V, conseguimos então definir uma função S de V em V, que mapeia V em S de V. Devemos agora verificar que essa é de fato uma função linear. Tá? Para isso, note que S, que é o limite da sequência, então S de 2 vetores é igual a esse limite, tá? Por definição. O limite, esse operador entra aqui para dentro, o limite também entra, então está tudo bem definido. Tá? Esses limites existem. S é um operador linear pelas propriedades de limite, tá? Que nós conhecemos. E aqui ele fala, o leitor não terá dificuldade em provar essa propriedade aqui, mostrando que S, o que é S? S é o limite dessa sequência, mostrando que S pertence a LV, é um operador linear de V em V. Tá? Então vamos lá. Consideremos agora a sequência SN, tá? Contida nesse espaço, definida por essas somas parciais. Agora ela vai de 0 até N. Tá? Veja, eu quero provar quando N vai para o infinito, mas vamos pegar uma sequência. Tá? Esse N aqui está aumentando. Segundo o teorema 2.16, devemos apenas verificar que esta é uma sequência de Cauchy para saber que a mesma tem limite. Mas se considerarmos N e N, por exemplo, com M maior que N, então a gente pode escrever o seguinte, ó, a norma, tá, desses termos, eu posso escrever dessa forma aqui, né? É uma somatória de K até N e uma de N mais 1 até M, então eu posso escrever dessa forma. Só que nós sabemos que isso aqui é menor, igual a essa norma vezes a norma desse número aqui, que é um número positivo. É um número, tá? Então a norma dele é ele mesmo. E por que esse número é tão pequeno? Tá? Por que esse número aqui, ó, é um número pequeno? Agora isso aqui é um número, né? A norma de um operador virou um número. Tá? Por que isso é um número pequeno? Vejamos. Considere a série da função exponencial real. Essa é a série da função... Ó, isso aqui é um número, tá? A norma de t é um número. Então, a exponencial de um número é dado por essa expressão. Ela é convergente, tá? Séries convergentes têm a bela propriedade de que suas caudas ficam pequenas. Ou seja, para ser mais claro, dado um epsilon, existe um n, tal que para k maior ou igual a n, esse termo aqui tende para zero. O que ele está falando? Tá? Que eu pego a série de uma exponencial, os termos mais por infinito vão ficar, a soma, né? Quanto mais eu avanço, a soma vai ficando cada vez menos representativa. Tá? Então, de fato, isso aqui está tendendo para zero. Portanto, agora sabemos que se tomarmos m maior que nzão, temos que essa expressão é menor que essa expressão aqui, e isso aqui é menor ou igual a epsilon. Tá? Isso faz parte da gente conseguir demonstrar que a exponencial pode ser descrita por uma série de potência. E assim, a sequência S de NN é uma sequência de Cauchy,
Sendo assim, ela converge para uma transformação linear S, pertencente a L e V em V, que é definida como sendo a exponencial da transformação linear t. Ou seja, e elevado a t, definido dessa forma, é igual a S, que é igual ao limite de Sn. Então, resumindo, eu mostrei que eu consigo calcular a exponencial de uma matriz. Tá? Essas coisas convergem. Perfeito? Essa sequência aqui, ela converge. Por quê? Porque é uma sequência de Cauchy e eu estou trabalhando com espaços de dimensões finitas. Tá? Esse t atua em vetores de dimensão finita. Então, eu fiz essa... Eu apliquei... Na verdade, eu falei... Isso aqui é um teorema, né? Mas não está demonstrado esse teorema aqui. O que tem aqui são definições. A demonstração presumiria... deveria acrescentar que se esse cara tende para zero, isso aqui tende para zero. Então, essa palavra demonstração está errada. Tá? Embora a demonstração é trivial. Então, eu mostrei que se eu definir um S agora como limite, se eu definir S como um limite desse SM, tá? Esse meu S é um operador linear. Se ele é um operador linear, ele também entra nessa configuração necessária para que esse meu operador seja de Cauchy e completo. Tá? Então, eu posso aplicar esse raciocínio. Tá? Ele é um operador linear, eu posso analisar a distância desses operadores. E eu sei que essa distância tende para zero. Tá certo? Então, é uma forma que eu tenho para mostrar que eu consigo utilizar a exponencial de um operador. E por que isso é importante? Tá? Então, por exemplo, seja D essa matriz aqui, ó, uma matriz diagonal. Tá? São propriedades. E elevado a D, eu posso calcular dessa forma aqui. Ó. Olha que moleza. Outra propriedade. E elevado a esses números aqui, posso calcular dessa forma aqui. Se T e S comutam, tá? Significa que TS e ST é igual a ST. Então, eu também posso utilizar as propriedades matriciais das exponenciais como se eu estivesse tratando com números. Tá? Olha o determinante dessa exponencial de A. É igual ao exponencial do traço de A. Tá? Tudo isso aqui vai ser importante para a gente calcular a solução de operadores de evolução. Tá? Nós vamos enxergar isso no próximo capítulo, quando a gente for mexer com equações diferenciais ordinárias. E vamos tratar de operadores lineares. Tá? Então, é muito importante representar um operador por uma exponencial. Aqui ele prova a propriedade 1, porque ela é trivial, né? Uma demonstração de 1. Se D é dado por essa expressão, D elevado a K é isso vezes isso, vezes isso, vezes isso. Então é a mesma coisa que esses valores da diagonais elevado a K. Tá? Mas se eu sou capaz de escrever isso daqui, D elevado a K, eu sou capaz de chegar nessa expressão também. Né? Porque essa expressão aqui, elevado a D, é a somatória de termos como esse aqui. Então, é trivial. Bom, agora, essa segunda demonstração aqui, ela tem uma propriedade antes, tá? Eu preciso provar isso daqui, essa igualdade, mas ela é bem elementar, né? Que QD, Q inversa elevado a K, é uma sequência de multiplicações, tá? Em que sempre eu vou ter um Q inverso vezes Q, D, Q inverso, Q, D, Q inverso, Q, D. Então, na verdade, eu vou ter D elevado a K no meio dessa string toda aqui, e vou ter só os Q e Q inverso extremo, porque todos os outros multiplicações vão dar a minha matriz de identidade, tá? Então agora, se eu quero calcular E elevado a QD, Q menos 1, tá? O que eu faço? Eu utilizo essa propriedade aqui. Porque a exponencial desse número aqui, ó, tá? Eu preciso usar essa série, tá? Olha só. Posso utilizar essa série aqui. Eu vou utilizar essa série, T elevado a K. K0, K1, K2, K3, tá? Então, por exemplo, o primeiro termo aqui, eu vou pegar toda essa expressão aqui e eu vou elevar ela a zero, tá? Mas elevar toda essa
expressão aqui a zero é ter Q, D elevado a zero, Q. O segundo termo da minha série da exponencial, eu vou ter tudo isso aqui elevado a 1. Então, é só o D elevado a 1. O terceiro termo é tudo isso aqui elevado a 2. Então, é QD ao quadrado, tá? Então, no fim das contas, eu estou multiplicando uma somatória por Q somatória e Q é menos 1, tá? Então, é exatamente isso. É o Q elevado a D, que é menos 1. Então, você demonstra isso. E as outras demonstrações, que também não são difíceis, tá? Ele colocou a referência ao livro do Sotomayor, um grande matemático que infelizmente faleceu no começo desse ano, tá? Mas o livro dele é o livro, acho que Introdução a Equações Diferenciais Ordinárias, tá? Digita o nome dele, Sotomayor e Equações Diferenciais Ordinárias. Então, ele tem um livro espetacular, tá? E aí você pode conferir essas últimas propriedades. E isso é muito importante para a gente poder fazer conta na mecânica quântica. Tá certo? Então não é à toa que está aqui. E para terminar, para a gente terminar o nosso capítulo... Olha só, estamos terminando. Para a gente terminar nossa aula sobre álgebra linear. Ele também tem um corolário aqui, ó. Decorre facilmente de 1 que e elevado a 0 nm é igual a I, onde 0 nm é a matriz nula. Tá? Então o negócio se fecha bem bonitinho, né? E elevado a matriz nula dá 1. Então é muito interessante porque a gente precisa dessas propriedades para poder fazer cálculo. E aí, para terminar, ele fala sobre comutador de matrizes e parece uma coisa extremamente abstrata, mas isso tem um pé na realidade que é assustador, tá? Daí decorre também a relação de incerteza de Heisenberg. Então vamos lá, vamos à definição. Uma característica interessante de transformações lineares e das matrizes que as representam, que é o que usaremos no que segue, é a não comutatividade, em geral dada duas matrizes A e B, correspondendo a duas transformações lineares no mesmo espaço vetorial. Não é verdade que OB é igual a BA. E aqui ele faz um teste, né? Então faça A vezes B e veja que A vezes B não é igual a BA, tá? Então assim, ela não comuta. Para quantificar-se o quanto um certo par de matrizes deixa de ser comutativo, há o conceito de comutador definido como segue. Tá? Então, o comutador de A com B é igual a AB menos BA. O comutador, sendo uma diferença de produtos de matrizes, é ele mesmo uma matriz. Obviamente, duas matrizes comutam se e somente se o comutador é a matriz nula. Dessa definição decorre de maneira simples que o traço de um comutador tem que ser zero. Tá? Então, de fato, o traço de AB é igual ao traço de AB menos BA, o traço do produto menos o traço do inverso é igual a zero, nós provamos isso na aula anterior. Tá? E é claro também que o comutador de AB é igual a menos o comutador de BA. Se as matrizes A e B são simétricas, então podemos mostrar que a matriz AB é antissimétrica, efetivamente. Então, se A e B é simétrica, tá? A e B e J, eu vou abrir com A e B e J menos BA e J. E aqui, o que ele está fazendo? Tá? Ele está abrindo esse produto, tá? Está abrindo o produto aqui no índice K, está abrindo esse produto aqui no índice L, tá? Aí, o que ele fez aqui? Ó, o K está dentro, tá? A B e o K é interno. Aqui, ele mudou o K de lugar porque a matriz AB é simétrica, essa é a hipótese, né? Ó, se as matrizes A e B são simétricas. As matrizes são simétricas. Então, eu vou trocar os índices da matriz A e da matriz B. Menos... E aqui, ele fez a mesma coisa, né? O L estava dentro, ó. O L estava dentro. Mas como as matrizes são simétricas, ele trocou a posição, porque não afeta nada. Só que isso aqui, tá? Eu tenho um número e um número. Eu posso jogar esse número para cá e agora... Olha só, eu tenho B com A menos
A com B. Tá? Só que isso aqui é a mesma coisa que BA, JI, menos AB, JI, que é igual a menos o comutador, né? Que é igual a B, comutador de BA, que é igual a menos AB. Então, ele mostrou que matrizes simétricas, tá? Produzem, como é que ele fala aqui? Um comutador antissimétrico. Se as matrizes A e B são simétricas, então podemos mostrar que o comutador é antissimétrico. Tá? Então as matrizes são simétricas. Se eu mudar as entradas do comutador, eu mudo o sinal. Tá? Vou ver se é isso que eu falei certinho. Então, se eu pegar minhas matrizes, o que significa? As matrizes são simétricas. Então, o que ele provou? Que matrizes simétricas. Então, o que ele provou? Que matrizes simétricas produzem comutadores antissimétricos. Tá? Então, eu tenho minha matriz AB. Se eu trocar, se eu mudar os índices dentro da minha matriz aqui, tá? O que vai acontecer? Eu vou mudar o sinal do meu comutador. Tá? Então, ela é antissimétrica. Permutações dos meus índices ali dentro da matriz produzem um resultado negativo. Então, a gente chama isso de antissimetria. Então é isso, senhores. Eu sei que é um pouco... Essa aqui é uma aula muito teórica, tá? A aplicação virá agora em seguida, no próximo capítulo. A gente vai olhar por que essas definições são importantes, tá? Só para a gente bater o olho aqui, ó. Então, no próximo capítulo, a gente já vai olhar um outro tópico, vai ser uma outra playlist, tá? São as equações diferenciais ordinárias. E quando a gente começa a resolver essas equações, já começam a aparecer as exponenciais. Tá? Então, não é à toa que a gente quis apresentar essas propriedades, porque se isso aqui não são funções, são operadores, tá? A minha solução é dada por uma exponencial de operador. Tá? Então, foi essa a motivação. Então, na próxima aula, nós vamos ver as definições de equações diferenciais ordinárias. Aqui alguns critérios, tá? De existência e unicidade, que ele só vai comentar. Vamos falar das equações diferenciais lineares, agora aqui com operadores, tá? De Cn em Cn. Ó, vamos falar da linearidade. Aqui a solução. Olha que interessante aqui. Isso aqui já entra o conhecimento que nós vimos agora. Tá? Olha lá, o operador. Então, é um capítulo bem curtinho, tá? Mas que vai ser feito na próxima aula. Obrigado, até aqui e nos vemos na próxima aula.